A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Miqueias, capítulo 7. Aqui, no capítulo 7, Miqueias começa falando ai de mim. Ai de mim, por quê? Porque ele estava como quando você acaba a colheita. Você vai pegar algum fruto para comer e você não encontra nada. Depois da colheita de verão, você vai pegar um fruto e não encontra nada, né? Está sedento, está com fome. No verso 2, está dizendo que pereceu o benigno da terra, acabou, né? Acabou as pessoas boas da terra. Não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Aqui está dizendo, olha, não restou nenhum, né? Todos estão armando ciladas para matarem, para fazer maldade. Verso 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, o juiz se apressa à recompensa. O juiz se apressa à recompensa, ele quer presentes, né, para julgar alguém. Ele não está julgando mais de acordo com a justiça do que é certo e do que é errado, mas de acordo com o que ele ganha. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores, todos. Verso 4, o melhor deles é como um espinho. Imagina, o melhor é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Então, assim, é uma corrupção, uma degradação humana de uma forma que o melhor é como um espinhal. Imagina um espinhal, um lugar cheio de espinhos. Não é um lugar agradável. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Veio o dia dos teus vigias, está falando, veio o dia dos profetas, o dia que os profetas anunciaram. Veio a tua visitação, veio a visitação daquilo que foi dito por Deus por meio dos profetas. Agora será a sua confusão. Verso 5. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a tua mãe, e a nora é contra a sua sogra. Os inimigos do homem são a sua própria casa, né? Nesse tempo em que os profetas anunciam que chegaria, está falando que para não confiar em ninguém, nem dos da própria casa. O filho e a filha seriam contra os seus pais, né? O amigo não deveria confiar no seu outro amigo, porque seria entregue pelo próprio amigo. Não poderia confiar nem na mulher, porque quando fala assim, daquela que repousa no teu seio e guarda as portas da tua boca. Então, não confiar nem na própria esposa, os da própria casa. Essa palavra aqui, ela pode vir de encontro, né, aquele tempo da Babilônia, mas também, provavelmente, eu acredito que vem de encontro ao fim dos tempos, né, e também a outros momentos da Bíblia, em que a iniquidade está tão grande, né, antes de vir o juízo de Deus, que quando o juízo de Deus vem, é derramado sobre a terra ou sobre um país, e aí há confissão, né, de pecados, aí há arrependimento, aí há quebrantamento de corações, quando o juízo de Deus vem. Então aqui o povo estava agindo só na iniquidade, né, e nos tempos do fim, né, falará que não é para confiar no próprio amigo, né, não confiar nos da sua própria casa, é melhor se calar em algumas situações, porque eles mesmos poderão entregar a morte daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que permaneceram em Deus, porque a perseguição será muito grande. Verso 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Aqui o profeta está falando, olha, tá todo esse caos, não restou ninguém bom, né? Não dá para confiar nem nos da própria casa. Eu, porém,
esperarei no Senhor. O esperar no Senhor é confiar que o Senhor nos salvará. E aqui ele fala: esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ele tem a certeza, ele confia que o Senhor o ouvirá. E ele tem certeza que o Senhor o resgatará, o salvará. Porque o esperar é você estar esperando, tendo a certeza de que algo vai chegar. Nós estamos esperando, né, e temos a certeza e precisamos guardar essa certeza até o fim, que seremos salvas pelo nosso Senhor. Ele virá nos resgatar, ele virá na sua segunda via, buscar o povo de Deus, o povo dele, os descendentes de Abraão, e os descendentes de Abraão por meio da fé, que somos nós os gentios. Ele virá nos buscar. Precisamos, assim como o profeta Miqueias fala, esperar no Senhor, mesmo que todos estejam um contra os outros, que nem possamos confiar nos da nossa própria casa. Precisamos esperar e confiar no Senhor, porque Ele virá nos salvar. A salvação vem por meio de Deus. Verso 8. Ó inimiga, perdão. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu quero falar brevemente sobre esse versículo, que uma vez eu tive um sonho. O Senhor fala muito comigo através dos sonhos e eu aprendo algumas coisas também por meio de sonhos. E nesse sonho, haviam pessoas, muitas pessoas, indo contra a casa de uma pessoa que era amiga. E essa outra amiga, né, foi lá como se fosse para ajudar. Só que, na verdade, quando ela se senta ao lado para consolar a sua amiga, no interior dela, ela estava se alegrando. Por fora, ela estava ali pegando na mão, querendo aconselhar, querendo ajudar, né? Por causa que a casa da outra amiga estava sendo invadida. Mas por dentro, no coração, no íntimo, ela estava se alegrando. Dentro dela, ela estava sentindo prazer pela dor e sofrimento da outra. E aí eu ouvi uma voz firme e uma voz séria falando. Não era de uma pessoa que estava ali, né? Para mim era a voz de Deus falando assim: não se alegre com o sofrimento dela. O Senhor, Ele não quer que nos alegremos com o sofrimento do nosso próximo, né? Do amigo, uma amiga, é alguém muito próximo, mas mesmo que não fosse amigo ou amiga, o Senhor, Ele não quer que nos alegremos, né? Que no nosso interior a gente sinta prazer no sofrimento dos outros. Não pode haver isso, não pode haver isso. Então ali, né, foi um ensinamento, né, do caráter do Senhor, porque a gente conhece pela palavra falando de Deus, como Ele nos ama e como Ele quer que amemos Ele, né, sobre todas as coisas, e amemos igualmente, também amemos os nossos irmãos como nós nos amamos. Ele não quer que a gente fira uns aos outros. Ele quer beneficência, Ele quer a justiça, Ele quer que pratiquemos aquilo que é bom. Então, aqui está falando, olha: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Não se alegra. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se eu morar nas trevas, é o Senhor que será a minha luz. É o Senhor que é a nossa luz. Até o fim, é Ele que é a nossa luz. Para completar, eu vou continuar, porque aqui mais no fim vai falar sobre a luz de novo. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Sim, aqui está falando, olha, eu vou sofrer a ira do Senhor, porque eu pequei contra Ele. Então, o juízo de Deus virá. Até que julgue a minha causa e execute meu direito, Ele me trará a luz. Esse trará a luz eu marquei também bem importante. Por quê?
A palavra do Senhor fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que essa palavra está dizendo em Gálatas, no Novo Testamento? Olha, nós não podemos errar, não podemos pecar, porque tudo, né? Deus, ele não se faz escarnecer, Deus é justo, ele é a própria justiça. Então, tudo que um homem planta, é isso que ele colhe, não tem como ele plantar frutos maus e colher frutos bons. Ele vai plantar morango, vai colher morango. Ele vai plantar iniquidade, vai colher iniquidade, maldade. Então, tudo que plantamos, isso certamente colheremos, por causa da justiça de Deus. Ele é justo e nós colhemos aquilo que plantamos. Só que aqui está falando, olha, eu sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Aqui, o profeta está falando, olha, eu sei, eu vou sofrer a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Olha, eu vou sofrer a justiça do Senhor, o juízo de Deus, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele é o juiz, nós não somos juiz. Juiz é só Deus, é ele quem pode julgar. A palavra do Senhor diz, né, que nós não podemos julgar, porque na mesma medida que julgamos, seremos julgados por Deus. Então, nós não devemos julgar ao nosso irmão, ao nosso próximo, ou qualquer quem seja. Nós precisamos, né, nos render a Deus. Ele é o juiz, é ele quem julga todas as causas com justiça. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E aqui ele fala, olha, vou esperar que ele julgue a minha causa e execute o meu direito, o que é direito, o que pertence a mim, do que eu plantei. O que eu plantei eu vou colher. Ele me trará a luz. O Senhor nos traz a luz. Nas trevas, né, não se pode ver nada, as coisas estão escondidas. Nas trevas é onde há o pecado, é onde você se deleita no pecado, onde as pessoas, né, andam de noite para que não sejam vistas, como a palavra do Senhor diz. Mas na luz, a gente pode ser visto por completo. Então ele está falando, ele me trará a luz. Ele trará a pessoa à luz. Na luz, podemos ser examinados. Deus pode nos examinar em qualquer, né, lugar. Mas ele nos traz a luz para que a gente possa se ver a nossa iniquidade. Por que é importante a gente ser trazido para a luz? Para que a gente possa se ver, se examinar e perceber quem nós somos. Porque nós não devemos julgar os outros, mas devemos nos examinar. Precisamos nos olhar para nós e ver o que há de mal em nós, para que a gente possa ser lavado por Deus, ser salvo por Ele, transformado, moldado, limpo. As nossas vestes possam ser limpas no sangue de Jesus. Então Ele nos traz para a luz, para que a gente possa ver a nossa maldade, a nossa iniquidade, a gente possa se arrepender e possamos ser perdoados. Aqui no final desse capítulo 7, a gente vai ver sobre isso, que o Senhor, ele é tardio no irar, mas ele é misericordioso, ele derrama da graça e misericórdia dele. E mesmo que praticamos a maldade, se formos tragos para a luz e nos arrependermos, ele leva sobre ele os nossos pecados e lança no mais profundo mar. A gente vai ver isso mais para frente. Então precisamos vir para a luz, precisamos vir para Jesus, Jesus é a luz. Então precisamos vir para Ele, para que possamos nos ver. Quando olhamos para Jesus, vemos quem é Jesus, né? As obras dele, quem ele fez, o caráter dele, podemos comparar conosco e podemos olhar para nós e ver o que ainda falta ser corrigido, o que ainda há de mal em nós. E quando somos expostos à luz, que é Cristo, e nos vemos e vemos o que ainda não está bom em nós, nos rendemos ao Senhor, né? Nos confessamos a Ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nós não podemos guardar as nossas iniquidades, né? E nós não podemos guardar para a gente, nós precisamos confessar para Deus. Porque quando a gente confessa e se arrepende, isso é lançado no mais profundo mar, não pertence mais a nós. Tá? Então ele fala, ó, ele me trará a luz e eu verei a sua
justiça. Eu verei a justiça de Deus. A justiça de Deus é a mais perfeita. O rei Davi, quando pecou, ele preferiu, foi questionado pelo profeta: você quer cair na mão dos homens ou prefere cair na mão de Deus? O que o rei Davi falou? Prefiro cair na mão de Deus. Porque os homens, a misericórdia dos homens, Davi conhece, Davi sabia, né? Que na mão dos homens seria muito pior, mas Davi tinha um relacionamento com o Espírito de Deus. Então ele sabia que cair na mão de Deus, sim, haveria um juízo. Mas a misericórdia de Deus e a justiça de Deus são incontestáveis. Deus é justo, Deus é santo e Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça. Então, que possamos estar sempre na mão de Deus. Ele é o melhor juiz e Ele é o único juiz para nos julgar. E verso 10. E a minha inimiga verá isso e cobri-la a confusão. E ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. A inimiga, né, aqui está dizendo, verá isso, que ele será julgado, né, pelo Senhor com justiça, ele colherá aquilo que ele plantou. Mas o Senhor, cheio de misericórdia, né, verá a causa dele e ele verá a justiça de Deus. Então, essa pessoa que é inimiga ficará confundida, ela não vai entender. E ela que dizia: onde está o Senhor teu Deus? Na verdade, depois ela sofrerá, né, consequências mais. Verso 11. No dia em que reedificar os teus muros, neste dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Virão de todos os lugares. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Novamente, a terra será desolada. Por quê? Como fruto das obras dos moradores dela. Nós sofremos, né? Nós colhemos somente aquilo que plantamos. Devemos buscar plantar coisas boas, né? Estar na videira, porque somente conectados à videira que é Cristo Jesus, podemos dar bons frutos e colhermos bons frutos. Mas se não estamos nele, só damos frutos maus e colhemos frutos maus. Então precisamos, né, estar em Cristo Jesus. E aí no verso 14 fala: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade, como no dia da antiguidade. Aqui está falando: apacenta o teu povo, Senhor. Apacenta, Deus, o teu povo. Verso 15. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da sua saída da terra do Egito. Será mostrada maravilhas ao povo de Deus, como nos dias da saída da terra do Egito. Né? A maravilha que foi o Mar Vermelho ser aberto perante o povo, né? Haver aquela coluna de fogo, coluna de nuvem, a provisão no deserto, maná. E aqui está falando: eu lhes mostrarei, apacentarei o meu povo e lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. Verso 16, já está acabando. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. As nações verão o povo de Deus e ficarão envergonhadas, porque elas foram contra o povo, né? Até prevaleceram por um tempo, mas o Senhor virá apacentar o povo dele. O Senhor fará milagres e maravilhas no meio do povo, e os outros povos se envergonharão diante do poder, né, do que o povo terá. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Né? Isso está falando, eu creio que também um pouco do fim, porque a palavra do Senhor diz que todos virão a ele.
Então, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Eles reconhecerão quem é Deus. Só que com pavor eles virão diante do Senhor. Todos terão que vir diante de Deus. Verso 18. Mas isso está falando que pavor é só aqueles que foram contra o povo de Deus, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que não ouviram a voz de Deus. Verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Viu que eu estava falando sobre a justiça e o juízo de Deus? Ele é a própria justiça. É a melhor coisa cair na mão de Deus, né? Nós colhemos o que plantamos, mas se vier a justiça, é melhor cair na justiça de Deus, né? O juízo de Deus, do que o juízo dos homens. O rei Davi já sabia disso. E a gente tem que aprender com isso. Então tá falando, ó, quem, ó Deus, no verso 18, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor, Ele perdoa a nossa iniquidade. Ele esquece da rebelião, da nossa rebelião. Mas Ele faz isso quando nos rendemos a Ele. Nós somos trazidos para a luz, para Cristo Jesus. Nós percebemos a nossa iniquidade, olhamos os nossos pecados, nos arrependemos dele e aí somos lavados por meio do sangue de Cristo Jesus. Então o Senhor nos perdoa da nossa iniquidade e Ele esquece da nossa rebelião, do tempo que nos rebelamos contra Deus. Verso 18 ainda. O Senhor não retém a sua ira para sempre. O Senhor, além de ser tardio no irar-se, Ele não retém a sua ira para sempre. Ele não permanece irado para sempre, porque tem prazer na benignidade. O nosso Deus é benigno, o nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é santo, nele não há trevas, nele há apenas luz. Verso 19, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui essa palavra é gloriosa porque fala, Ele tornará a apiedar-se de nós, Ele terá misericórdia, Ele terá piedade de nós, Ele subjugará as nossas iniquidades, Ele levará sobre Ele as nossas iniquidades. O Senhor Jesus levou sobre Ele as nossas iniquidades, e aqui está falando, Ele levará sobre Ele as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor Jesus, Ele leva sobre Ele os nossos pecados, Ele levou naquele madeiro, naquela cruz, Ele levou sobre Ele o castigo que pertencia a nós. Ele levou sobre Ele tomou do cálice da ira de Deus. O castigo que foi para Ele era para nós, mas Ele levou sobre Ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. E Ele lança no mais profundo mar as nossas iniquidades, os nossos pecados. O que significa isso? Ele esquece, Ele não se lembra, uma vez que nós somos perdoados por Ele, pelas nossas iniquidades, Ele lança fora. Acabou, nós somos nova criatura nele, nós somos uma nova pessoa nele. Verso 20, temos um novo nascimento, nascemos de novo. Verso 20 e o último verso. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Esse último versículo fala acerca das promessas do Senhor e que Ele é fiel em cumprir as promessas dele. Ele dará a Jacó a fidelidade, Ele será fiel a Jacó, né? Como Ele sempre foi, sempre será fiel. O nosso Deus, Ele não muda. E a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais. Abraão, Ele dará benignidade. Nós somos, por meio de Cristo Jesus, também descendência de Abraão. Desde os dias antigos, Ele jurou isso para nós, que seria fiel e benigno, e Ele sempre será fiel e benigno. Que possamos confiar no nosso Deus, permanecer nele até o fim, porque Ele vem para nos salvar,
para salvar o povo dele, né? Dessa confusão, né? Desse mundo cheio de iniquidade, com homens maus, né? Com pessoas às vezes da própria casa, ferindo, fazendo mal. Haverá falta de amor. As pessoas não amarão, filhos irão contra pais, pais contra filhos, mas o Senhor nos salvará. Ele virá buscar a igreja dele. Precisamos estar na luz, porque na luz podemos ver as nossas obras, porque na luz podemos nos conhecer, né, e sermos transformados por Deus, que possamos permanecer na luz. Eu quero orar com você e por você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus. Pela tua palavra te damos graças, Senhor, porque o Senhor fala conosco por meio do teu Espírito Santo. Nos ensina a cada dia, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, que possamos compreender, Senhor, o teu caráter, que possamos saber, Senhor, que o Senhor é justo, que o Senhor é santo, que o Senhor é tardio no irar-se, cheio de amor, cheio de beneficência, cheio de bondade. O Senhor, quando se ira, o Senhor não permanece irado para sempre. E ainda, Senhor, nos perdoa das nossas iniquidades quando estamos diante de Ti. Olhamos para os nossos maus caminhos, nos arrependemos, confessamos a Ti as nossas maldades e nos arrependemos. Eu te agradeço por Cristo Jesus, por Ele ter entregue a própria vida. O Senhor tem entregue o Seu Filho. E Jesus tem entregue a própria vida, como Ele falou, que a vida dele não seria tomada, mas Ele deu a vida por cada um de nós. Que amor é esse tão grande, né? Porque nós não amávamos, nós éramos pecadores, né? Muitos não queriam nem saber do Senhor, mas o Senhor morreu por cada um de nós, em todo o tempo, por cada um de nós. Que os seus filhos e filhas possam permanecer em Ti, crendo em Ti, ouvindo a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito, o direcionamento. Que possamos estar andando de glória em glória, que possamos estar diante da Tua presença, nos aperfeiçoando, nos santificando em Ti, Senhor. Que possamos manter um relacionamento com o Senhor, em que não haja falsidade, não haja mentiras, mas que seja totalmente aberto para sermos e falarmos contigo o que nós precisamos, um relacionamento de pai e filha, que quando precisa, que quando quer, Senhor, mas não só pedir, mas que fala as coisas boas, que projeta os sonhos, que realiza os sonhos, e o Senhor tem grandes sonhos para cada um de nós. O Senhor tem sonhos para essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor possa colocar no coração dela, né, a certeza que o Senhor não esqueceu dos sonhos que o Senhor projetou para ela. Que ela saiba que ela possa ter feito coisas demais, mas que o Senhor está de braços abertos, porque Jesus Cristo já levou sobre ele os nossos pecados. Que ela saiba que ela vindo para a luz e confessando a Ti, se rendendo, se arrependendo, né, o Senhor quer voltar a ter um relacionamento. Ela pode voltar a ter um relacionamento mais próximo de Ti. Que possamos estar próximos de Ti, Senhor. Que possamos permanecer em Ti até o fim, até que Cristo Jesus volte, até que possamos estar com Ele, reinando no reino dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa foi a mensagem, Miqueias, capítulo 7, encerramos mais um livro, né, de um profeta. Amanhã começaremos com um novo livro e eu ainda não sei, vou receber a direção de Deus e amanhã estarei aqui com um novo livro de outro profeta para aprendermos mais da parte do Senhor. Eu estou fazendo esse estudo dos livros dos profetas porque eu recebi essa direção do Espírito Santo e eu creio que eu tenho aprendido muito com as palavras, né, e que nós possamos aprender a cada dia mais.
e que o Espírito Santo possa fazer em nós tudo o que Ele quer fazer, que Ele possa fazer em mim e em você tudo o que Ele quer fazer, tudo o que Ele quer nos ensinar, em nome de Jesus, amém? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, né, de curtir, que é a mãozinha para cima, para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Quando curtimos o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e envia para outras pessoas que nós não conhecemos, mas são conhecidas por Deus, por nosso Pai. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.